Olá, estamos aqui novamente com Adorar em School e temos muitas novidades para você. Eu sou o pastor César Passuelo e tenho trazido para você aqui um estudo baseado no filme Quarto de Guerra sobre uma vida de oração. E hoje nós vamos aprender nessa aula a percepção sobre o nome de Deus. Eu quero que você preste atenção, que você tenha papel e caneta na mão para anotar coisas tremendas para que você possa usufruir dessa aula, tá bom? Então, preste atenção, mas antes, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. E você vai usufruir da melhor aula que o Senhor tem para você neste dia. Solta a vinheta. Te convido a louvar comigo nosso grande Deus, pois a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Estamos de volta aqui com Adorar School e vamos começar a nossa aula então sobre a percepção do nome de Deus na vida de oração. O nome de Deus é um nome muito importante nas Escrituras, é, e é algo que a gente precisa prestar muita atenção sobre cada detalhe. Então, a nossa aula ela vai começar aqui em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus céus e a terra. Eu quero falar sobre esse versículo porque esse nome Deus que está aí, no hebraico ele está dizendo ali Elohim, Elohim, o Todo-Poderoso. Essa percepção, ela demonstra veja só, um enorme poder de Deus capaz de transformar as nossas vidas. E esse nome capaz de transformar a nossa vida, Elohim, o Todo-Poderoso, ele fez uma transformação. Então, no início criou Deus céus e terra, o Todo-Poderoso, tá? É um poder, é... opa, é um poder que não tem como medir, mas tem como sentir. E é essa percepção que eu quero que você entenda nessa noite. A ação de Deus sobre as nossas vidas tem um poder transformador e criador. Davi diz assim, ó, no Salmo 51:10. Dá uma olhada nesse texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, duas características aqui que Davi ele pede na sua vida para o Todo-Poderoso. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Esse era o desejo de Davi. Elohim, esse nome está no plural. Lá no hebraico, você vê que esse nome ele está registrado no plural. Tá? E isso, porque está registrado no plural, tá? Dá a entender, de certo sentido, que Deus, esse nome Elohim, é uma comunidade em si mesmo. E isso ele vem trazendo aqui uma revelação lá de Gênesis 1, 26, 27, que foi quando Deus ele formou o homem do pó da terra. Então ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então, esse verbo façamos também está no plural e também está dizendo ali na pluralidade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus ele não estava sozinho, ele tinha uma comunidade ali funcionando e trabalhando para que as coisas fossem formadas. E é interessante que você vê o nome Elohim.
né, o Todo-Poderoso, perceber que todo esse poder está ao nosso favor, está à nossa disposição na nossa vida de oração. Então você precisa prestar bem atenção sobre isso. Mas mesmo esse nome, estando no plural, ele é tratado gramaticamente no singular, trazendo aqui ou revelando a natureza unificada e pessoal de Deus. Ele é onipotente em seu poder, mas pessoal no modo de agir. Isso é muito interessante, porque assim, Deus, ele é plural. Ele tem a sua pluralidade no seu poder, mas no modo de agir ele é individual. Então, não existe aqui um termo de comparação de vida de oração. E é isso que a gente precisa perceber aqui nessa aula, onde que nós vamos trabalhar que não é porque certa pessoa faz tanto tempo de oração e a outra não faz, é que existe níveis de medir. Não existe isso. Cada pessoa tem uma percepção do nome de Deus e de vida de oração. Então, por ter essa percepção, é que ela entende o seu chamado e entende para qual, desculpa, ela entende o tempo que ela deve dedicar ao Senhor em oração. Então, o nível de comparação aqui, ele é zero. Eu não posso me comparar e até mesmo eu não posso deixar de falar aqui que eu tenho que fazer como tal irmão. Então, Deus ele é plural em seu poder, porém no modo de agir ele é singular. Ok? Dá uma olhadinha aqui nesse texto, Gênesis 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez os céus e a terra. Então, olha só. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor, Deus, fez os céus e a terra. O nome aqui usado é Senhor. Então vamos ter aqui uma outra percepção de outro nome. Então ali nós estamos falando de Elohim e agora o texto aqui de 2:4 fala do Senhor, que é Javé ou Jeová. Este é o nome pessoal de Deus. É seu nome relacional, é o nome que nos ensina que Deus tem e quer ter um relacionamento conosco. Isso nos leva à percepção sobre a criação de Deus. Então, veja, hoje nós estamos trazendo aqui uma aula um pouco técnica para você, mas para você crescer aí nesse nível de oração, nesse nível que você precisa colocar em prática. Então, nós estávamos falando sobre uma vida mais prática, e agora eu estou querendo aprofundar isso para que você entenda que Elohim e Senhor, mesmo sendo a mesma pessoa, ele trata de duas formas. Elohim, o Todo-Poderoso, na pluralidade. E agora, o seu nome, Senhor, Javé, o Jeová, ele vai tratar aqui num relacionamento com o homem. E o texto me fala que, na virada do dia, o Senhor ele vinha para conversar com Adão e para ter relacionamento com Adão ali. Então, esse era o momento da viração do dia, onde Deus vinha até o homem, vinha até o jardim para conversar com o homem. Isso é interessante. Porque aí vai trazer agora lá o início de tudo quando falamos sobre oração, que a oração é uma conversa com o Senhor, é um relacionamento com o Senhor. Essa é a prática e a parte mais
interessante de uma vida de oração é ter a percepção e a consciência de quem é Deus, de como ele é chamado e qual tipo de relacionamento ele quer ter conosco. Amém? Então, Deus, como fonte de todas as coisas, é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Em Gênesis, o verbo é usado para realizar três coisas que a ciência não explica. Então vamos lá? A ciência gosta muito de explicar coisas e trazer teorias aqui, onde vai trazer aqui e colocar a nossa fé em xeque. Mas três coisas o Senhor fez na criação, no episódio da criação, que deixa a ciência conturbada e não se explica. Então a primeira é a criação de algo do nada. A ciência diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas Deus cria do nada tudo o que é visto. Hebreus, capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi feito através da palavra, que o, o visível foi feito do invisível. É muito interessante esse texto. Então, veja, a ciência ela explica que nada é criado e tudo é transformado. Porém, a Bíblia ela fala totalmente ao contrário, porque ela fala assim que no início a terra era sem forma e vazia e o Espírito do nosso Deus pairava. Então veja, existia um vácuo e desse vácuo foi criado através da palavra de Deus, através do poder de Deus, tudo aquilo que nós vemos hoje. E tudo aquilo que eles estão dizendo que é transformado. Mas, na verdade, a criação de Deus aconteceu de nada, de sem forma e vazia. Então é isso que nós precisamos prestar atenção. Então a criação de algo do nada é algo que a ciência não consegue explicar, mas acontece. Porque o Elohim, o Todo-Poderoso, ele pode e fez as coisas acontecerem. Segunda, aqui fala sobre a criação de coisas vivas, de coisas inanimadas. Isso gera aqui o quê? A terceira coisa que é a criação do ser humano, que do pó da terra foi formado o homem. E por isso Deus, né, o Elohim, ele traz ali uma matéria, que é o pó da terra, e faz ali uma argila e faz ali o homem, e aí ele sopra o espírito de vida. Isso ciência nenhuma pode explicar. No trecho de Gênesis 1, 26 e 27, que é a criação dos homens, aqui ó, fala sobre as primeiras pessoas criadas e formadas à semelhança de Deus. Tá? Uma das características com as quais toda a Escritura concorda é, é que nós temos a habilidade de tomar decisões morais. E isso nos faz semelhantes ao Senhor. Temos o poder da escolha. Isso chama-se livre-arbítrio. E é essa escolha que faz a gente ter uma vida de oração boa e ruim. É essa escolha que nós temos, que faz também as nossas disciplinas espirituais funcionarem ou não. Porque eu escolho orar, eu escolho fazer, eu escolho ter uma rotina, tudo e a escolha. E é isso que a Escritura diz, que quando somos semelhantes a Deus, é que nós podemos tomar decisões. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual tem sido a sua decisão para uma vida de oração? Eu tenho visto aqui no canal que muita gente tem assistido as nossas aulas e nem tem curtido ali o nosso vídeo, nem feito comentário, nem entrado no grupo de WhatsApp. E
O que isso mostra? Isso mostra que talvez eu não queira me aprofundar, eu não queira ter um relacionamento mais profundo. Às vezes parece besteira, né? Às vezes parece que as coisas são simples demais, mas na verdade todas as nossas atitudes falam daquilo que somos. Então é a hora de prestar atenção nas coisas. Eu vou te dar aqui, ó, passos para a nossa vida de oração, tendo a percepção do nome de Deus, de quem somos e o que podemos fazer, tá? Então, eu quero encerrar essa aula dando esses três passos para você. Primeiro, tomar posição e escolher depender de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Elohim, tá? Elohim. Então, o primeiro passo aqui é tomar uma posição de escolha. Então, o meu livre-arbítrio me habilita a isso. Então, eu vou escolher a ter uma vida de oração, a depender desse Deus Todo-Poderoso. Ok? Dois, crer que Ele é capaz de suprir todas as minhas necessidades. Filipenses 4,19 fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Então, veja, eu tomo posição, eu escolho depender desse Deus Todo-Poderoso, e eu entendo e sei que Ele vai suprir as minhas necessidades. Por isso que eu oro. Terceiro ponto aqui, ó. Usar o nosso livre-arbítrio para governar e conquistar tudo aquilo que Deus nos entregou. Se você prestar atenção sobre o texto de Gênesis, ele fala assim: quando formou o homem, né, e viu Deus que era bom. Então, para que ele governasse. Então, a unção de governo está sobre nós. Só que o que acontece é que o livre-arbítrio faz com que a gente cumpra o propósito ou não. Vida de oração requer muito mais da nossa escolha do que uma espiritualidade. E a gente se fecha muito em dons, falando que tem que sentir, que tem que fazer, mas a Bíblia ela não fala nisso. A Bíblia ela fala que vida de oração é uma escolha que cada crente possa fazer. Por isso, esse aprofundamento nessa aula sobre as percepções de Deus. Porque como somos formados à imagem e semelhança, então nós temos que entender que o Elohim e o Javé, ou Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor, ele determinou todas as coisas lá no princípio. Então, se eu faço as coisas segundo a sua vontade, certamente ele responderá todas as minhas orações. Eu quero te deixar um desafio. Essa semana, tome uma posição de vida de oração e faça uma mudança. E faça um giro de 360 graus da tua vida. Vire a chave e você vai viver o melhor de Deus nesse tempo. Vamos orar? Meu Deus, nós te damos graça por esse tempo e essa aula que o Senhor nos preparou. Senhor, obrigado pela consciência, Senhor, de que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jeová, é o nosso Senhor particular, relacionamento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir pelos meus irmãos aqui, Senhor, que estudaram essa palavra comigo, que eles tomem posse agora dessa palavra e que eles possam, Senhor, Pai, ter uma vida completamente cheia do teu espírito e uma vida total de oração. Que cada um aqui creia que o Senhor existe e que o Senhor é o galardoador. Que possamos ser dependentes de ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, semana que vem tem mais uma aula. Nós estamos aí entrando no mês de novembro e vamos ter muitas novidades aí na nossa Adorar School, tá bom? Outra coisa, não se esqueça de se inscrever nesse canal, acionar o sininho para que você receba as notificações e também você curta esse vídeo e compartilha. Faça comentários, faça perguntas aí que eu vou te responder. Tá bom? Um beijo grande. Tchau.